Meu pai traiu minha mãe com minha tia. Anos depois exigiu que eu criasse seus filhos. Tenho 28 anos, sou homem, e toda essa confusão começou há cerca de 3 anos, mas acho que devo explicar algumas coisas primeiro, para que tudo faça sentido. Éramos basicamente o que todo mundo chamaria de família perfeita, pelo menos no papel meu pai, Richard, 53 anos, homem, todo mundo chama de Rick, começou essa empresa de construção logo depois de se casar com minha mãe, Sarah. Eles foram casados por 25 anos. Mamãe vem de uma grande família católica em Connecticut. Ela tem 5 irmãs e costumavam ser super próximas, tipo terminando as frases uma da outra. A irmã mais nova dela, Raquel, sempre estava por perto quando eu estava crescendo. Ela era aquela tia legal que me dava sobremesa extra e me cobria quando eu fazia besteiras de adolescente. Morávamos em uma casa bonita em Lexington. Tipo, não éramos mega ricos nem nada, mas confortáveis. O negócio do papai realmente decolou quando eu tinha uns 10 anos. E de repente estávamos vivendo muito bem. Férias em família para Disney World a cada 2 anos. Carros novos, esse tipo de coisa. Mamãe estava super envolvida com coisas da igreja e organizava esses grandes eventos de caridade que todo mundo na cidade conhecia. Tia Raquel dava aula no jardim de infância na escola primária local. E todos os pais amavam porque ela era muito boa com as crianças. Todo domingo, sem exceção, tínhamos esses jantares familiares enormes. Tipo, todo mundo tinha que estar lá, a menos que estivesse literalmente no hospital. Papai ligava sua churrasqueira chique, aquela que ele gastou muito dinheiro mas não admitiria, e todas as minhas tias traziam seus pratos especiais. Raquel sempre fazia esse macarrão com queijo incrível pelo qual todo mundo brigava. Lembro de um domingo, talvez 6 meses antes de tudo desmoronar, quando meu primo Tommy, filho de Raquel, fez uma piada sobre como a mãe dele estava sempre mandando mensagens para alguém ultimamente. Raquel ficou super estranha sobre isso e disse que era só coisa do trabalho. Papai derrubou a bebida dele logo depois disso. Eu não entendi os sinais naquela época, mas o dia em que tudo explodiu está gravado no meu cérebro para sempre. Foi no nosso churrasco anual do Memorial Day. Todo mundo estava lá. Todas as minhas tias, tios, primos, até alguns vizinhos. Sempre fazíamos esse grande churrasco onde as pessoas iam e vinham o dia todo. Papai estava agindo estranho o tempo todo. Ficava checando o telefone saindo para atender ligações de trabalho. O que era estranho porque tipo, é Memorial Day. Que trabalho de construção está acontecendo no Memorial Day? Raquel estava atrasada. O que era super estranho para ela porque geralmente é a primeira a aparecer para ajudar a organizar tudo. Quando ela finalmente chegou, estava toda atrapalhada, dizendo que havia trânsito no Memorial Day em nosso subúrbio. Claro. Ela colocou o telefone na mesa para ajudar a carregar comida. E foi aí que aconteceu. Meu primo Tommy, que tinha 16 anos na época, pegou o que ele pensou ser o telefone dele. Eles tinham a mesma capinha azul de iPhone. Ele ia mostrar para a namorada algum TikTok ou sei lá, mas quando ele abriu, cara, lá estavam elas. Centenas de mensagens entre meu pai e Raquel. Não eram mensagens normais, tipo conteúdo explícito, fotos, planos para se encontrar, mensagens sobre como eles eram feitos um para o outro e como descobririam uma maneira de contar a todos em breve. Tommy simplesmente perdeu o controle. Começou a gritar com a mãe dele bem ali no quintal. Todo mundo veio correndo para ver o que estava errado. E ele simplesmente levantou o telefone e começou a ler as mensagens em voz alta. Nunca vi nada como o que aconteceu a seguir. Meus primos estavam gritando. Minhas tias estavam chorando. Meu tio Mark, marido de Raquel, parecia que ia vomitar. Eu simplesmente fiquei lá parado, assistindo esse pesadelo se desenrolar em tempo real. Eu nunca pensei que meu pai iria tão longe assim. Quero dizer, ele e minha mãe tinham sido minha rocha, minha rede de segurança, a única coisa que eu pensava que poderia sempre contar. Mas agora, minhas mãos estavam tremendo tão forte que tive que enfiá-las nos bolsos. E esse sentimento estranho e distante me envolveu, como se eu estivesse assistindo a família de outra pessoa se desfazer na tela da TV, em vez de testemunhar meu próprio mundo desmoronar. A pior parte nem foi os gritos ou o choro. Foram aqueles poucos segundos de silêncio mortal depois que Tommy terminou de ler a última mensagem. Então Raquel deixou escapar esse som, algo entre uma risada e um soluço, e tudo simplesmente explodiu. Foi aí que me atingiu. Realmente me atingiu no fundo das entranhas. Nossa família nunca mais seria a mesma depois desse momento. Algumas coisas você simplesmente não pode remontar uma vez que se quebram. E minha mãe, Deus, minha mãe simplesmente ficou lá completamente congelada. Ela tinha esse prato de salada de batata nas mãos e ela apenas continuou segurando, olhando para o nada enquanto Raquel tentava pegar o telefone de Tommy. A salada de batata simplesmente deslizou lentamente do prato e ninguém se mexeu para limpar. Isso é o que eu me lembro mais claramente. Esse pedaço de salada de batata simplesmente sentado ali na grama enquanto toda a minha família implodia. Papai tentou dizer que não era o que parecia. Clássico, certo? Mas então Raquel começou a chorar e dizer que não quiseram que acontecesse. Eles simplesmente se apaixonaram e não sabiam como contar a ninguém. Raquel até teve a audácia de dizer bem na frente de todos, incluindo mamãe, que ela e papai tinham uma conexão real há muito tempo que simplesmente não podia ser negada. Ainda me lembro do som que mamãe fez. Nem era realmente um choro ou um grito, apenas esse barulho estranho de ofegar, como se alguém tivesse acabado de empurrá-la debaixo d'água. Então ela simplesmente se virou, entrou, foi para o quarto e trancou a porta. Não sabíamos então, mas essa foi praticamente a última vez que ela seria ela mesma por um longo tempo. O churrasco obviamente terminou ali mesmo. Todo mundo saiu, exceto a irmã mais velha da minha mãe, Mary, que ficou para tentar falar com mamãe através da porta. Papai fez uma mala e saiu para dar espaço a todos para processar as coisas. Raquel saiu correndo chorando com Tommy gritando atrás dela. E eu simplesmente sentei em nossa varanda dos fundos por horas, olhando para aquela salada de batata idiota no chão, tentando entender como minha vida inteira tinha simplesmente desmoronado no espaço de tipo 15 minutos. Os próximos dias depois do churrasco foram simplesmente estranhos, como esse limbo estranho onde ninguém sabia o que fazer. Mamãe não saía do quarto exceto para usar o banheiro, e mesmo assim ela esperaria até pensar que eu estava dormindo. Eu podia ouvi-la andando à noite, indo e voltando por horas. Eu deixava comida na porta dela, e às vezes sumia quando eu checava depois, mas na maioria das vezes ficava
intocada. Papai continuava ligando e mandando mensagens sem parar. Ele estava ficando em algum hotel em Cambridge, enviando essas longas mensagens sobre como as coisas nem sempre são preto no branco, e como às vezes a vida é complicada. Tipo, sério, é com isso que você vai? Ele até tentou me convencer de que ele e Raquel lutaram contra seus sentimentos por anos, mas eventualmente perceberam que eram almas gêmeas. Queria que eu entendesse que não era apenas um caso barato, como se isso tornasse melhor de alguma forma. Raquel era ainda pior. Ela começou a aparecer em nossa casa em horários aleatórios, tentando explicar as coisas para a mamãe através da porta do quarto. Ela ficava lá chorando sobre como estava arrependida enquanto também dizia coisas como: "E mais você tem que entender, Sarah, quando o amor é real, você não pode lutar contra ele." Eu tive que literalmente ameaçar chamar a polícia para fazê-la ir embora. As coisas ficaram realmente ruins cerca de 2 semanas depois. Eu estava no trabalho quando nossa vizinha me ligou. Ela disse que tinha estado trazendo nosso correio e notou que o carro da mamãe não tinha se movido há dias. E ela podia ver pela janela do andar de cima que mamãe estava apenas sentada na mesma cadeira, sem se mover. Corri para casa e encontrei mamãe exatamente assim, apenas sentada lá no escuro, ainda nas mesmas roupas do churrasco, olhando para essa velha foto da família da Disney World. Ela não respondia quando eu falava com ela, nem piscava, apenas continuava olhando para aquela foto. Tentei ajudá-la a se levantar e foi quando percebi que ela estava queimando de febre. Liguei para o 911 imediatamente. O paramédico disse que ela estava severamente desidratada e tinha febre muito alta de uma infecção massiva. Descobriu-se que ela não estava tomando seus remédios para sua condição autoimune nas últimas 2 semanas. O hospital foi um pesadelo. Eles a internaram na ala psiquiátrica depois que ela teve esse colapso completo no pronto-socorro, gritando sobre como ela tinha dado tudo a Raquel, ajudou a pagar a faculdade dela, deixou ela morar conosco de graça quando ela se divorciou do primeiro marido, até conseguiu um emprego de professora na escola para ela. O médico disse que era um episódio depressivo grave desencadeado por trauma agudo. E sabe o que Raquel fez? Ela realmente disse aos médicos que mamãe sempre foi instável e teve episódios quando estavam crescendo. Mentiras completas. Ela até tentou sugerir que talvez os problemas mentais da mamãe fossem o motivo pelo qual papai se voltou para ela em busca de conforto. O médico derrubou isso rapidamente, mas o fato de ela ter tentado isso, cara, minhas tias, exceto Raquel obviamente, se revezavam ficando com mamãe no hospital. Mary, Patrícia, Catherine e Elizabeth, todas se organizaram suas vidas para garantir que alguém estivesse sempre lá, mas o dano estava feito. Mamãe não falava com ninguém exceto os médicos. Ela apenas ficava deitada chorando ou olhando para o nada. Enquanto isso, meu pai não podia se importar menos. Ele e Raquel já estavam brincando de casinha. Eles conseguiram um apartamento juntos usando o dinheiro do negócio do papai. Raquel largou o emprego de professora porque de repente ela estava estressada demais para trabalhar. Eles começaram a postar nas redes sociais sobre começar de novo e escolher a felicidade. A pior parte foi como eles começaram a espalhar a versão deles dos eventos pela cidade. Raquel contou a todos na igreja que mamãe tinha afastado o papai por ser fria e distante. Disse que mamãe era obcecada com seu trabalho de caridade e negligenciava papai. Até sugeriu que mamãe sabia sobre eles há meses, mas fingia não notar porque preferia bancar a vítima. Tommy, filho de Raquel, estava tendo um momento muito difícil. Ele estava morando com o pai, ex de Raquel, em tempo integral e se recusava a ver a mãe. Mas Raquel de alguma forma distorceu isso também, dizendo às pessoas que eu havia envenenado Tommy contra ela e papai. Tipo, não, Raquel, tenho certeza de que você fez tudo isso sozinha quando destruiu nossas famílias. No final do primeiro mês, ficou claro que mamãe não voltaria para casa tão cedo. Os médicos recomendaram uma instituição de cuidados de longo prazo, então fomos para outro hospital psiquiátrico. Tive que arrumar algumas coisas dela para levar para lá, e encontrar roupas para ela simplesmente me destruiu. Todas essas roupas normais, seu suéter favorito, sua calça jeans de jardinagem, seu vestido de domingo para a igreja, apenas pendurados lá no armário como se tudo estivesse bem, como se ela fosse voltar a qualquer minuto para usá-los novamente. Foi quando realmente entendi que nada seria mais normal. Nossa família simplesmente se foi, e as pessoas que a destruíram já estavam seguindo em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto o resto de nós foi deixado tentando pegar os pedaços que eles despedaçaram. A vida entrou nessa rotina estranha depois que mamãe foi para o hospital. Eu a visitava toda quarta-feira e domingo depois do trabalho. O médico disse que ter uma agenda regular ajudaria ela a se sentir mais estável. No começo, ela não falava muito durante as visitas, apenas tipo acenava com a cabeça ou balançava a cabeça. Mas depois de cerca de 3 meses, ela começou a ter dias bons onde ela realmente olhava para mim quando eu falava sobre meu trabalho ou o que estava acontecendo com meus primos. Então Raquel lançou sua primeira bomba. Ela postou essa coisa toda no Facebook com uma foto de ultrassom. Não apenas grávida, grávida de gêmeos. A postagem era toda sobre bênçãos de Deus e amor encontrando um caminho e como ela e papai estavam super animados. Ela marcou tipo todo mundo que conhecíamos, incluindo as irmãs da mamãe e algumas amigas da mamãe da igreja. Quem faz isso? Descobri mais tarde pela minha prima Lisa que Raquel tinha realmente parado de tomar anticoncepcional meses antes do caso vir à luz. Ela disse a Lisa que estava esperando por um acidente porque achava que um bebê faria papai deixar mamãe. Acho que ela conseguiu o que queria e ainda mais. Papai ficou completamente louco com a notícia da gravidez. Começou a postar atualizações diárias sobre sua família crescente chamando os gêmeos de seus bebês milagrosos. Ele até teve a coragem de me mandar mensagem perguntando se eu queria ajudá-los a montar o quarto do bebê na casa nova deles. Sim, eles compraram esse lugar enorme em Newton usando o dinheiro do negócio dele. Fiquei chocado com quanto dinheiro o papai estava tirando daquele negócio. Tipo, a empresa de construção estava indo bem, mas não comprando casas de $1 milhão. Bem, os médicos da mamãe tiveram que ajustar a medicação dela quando ela descobriu sobre a gravidez. Ela parou de comer de novo por um tempo. A única coisa que parecia ajudar era quando Tommy começava a visitá-la. Era como se ela pudesse lidar com ouvir sobre a vida continuando dele porque ele também estava sofrendo. Mas Raquel e papai não me deixavam em paz. Eles continuavam aparecendo no meu apartamento sem avisar. Raquel ficava lá com a mão na barriga, falando sobre como os gêmeos precisariam do irmão mais velho e como a família tem que se unir em tempos de alegria. A mulher destruiu a vida da irmã e estava agindo como se todos devêssemos estar comemorando. A loucura de verdade começou quando ela estava com cerca de 7 meses. Ela começou a me ligar várias vezes por dia sobre ajudar com os gêmeos depois que nascessem. Disse que ela e papai estavam tão ocupados com o negócio que precisariam de alguém para cuidar dos bebês 3 dias por semana. Quando eu não atendia as ligações dela, ela me enviava longos e-mails de culpa sobre como as crianças são
são inocentes e como eu estava punindo bebês por problemas de adultos. Gente, se você está acompanhando essa história e ficando chocado com a audácia dessas pessoas, deixa um like nesse vídeo e me conta nos comentários, você faria o que eu fiz nessa situação ou teria agido diferente? Quero saber a opinião de vocês. Então os gêmeos nasceram, Emma e Ethan, e Raquel começou essa coisa onde ela me enviava fotos diárias dos gêmeos com legendas como sentindo falta do irmão mais velho ou esperando o tio James vir conhecê-los. Quando isso não funcionou, ela mudou para enviar vídeos deles chorando com mensagens como eles podem sentir que sua família está incompleta. Era pura manipulação emocional. O pior foi quando eles começaram a aparecer no meu trabalho. Raquel vinha com os gêmeos durante meu intervalo de almoço, chorando no saguão sobre como a creche era cara e como eles precisavam da ajuda da família. Meus colegas de trabalho ficavam super desconfortáveis. Meu chefe até ofereceu chamar a segurança algumas vezes, mas eu temia que isso apenas tornasse tudo mais bagunçado. Papai tentou uma abordagem diferente. Ele começou a falar sobre me tornar sócio em seu negócio, dizendo que precisava de alguém em quem pudesse confiar para ajudar a administrar as coisas enquanto se concentrava em sua nova família. Disse que me daria uma participação de 25% se eu concordasse em vir trabalhar com eles e estar lá para os gêmeos. Olhando para trás, essa oferta me faz rir agora considerando o que eu sei sobre o negócio. Eles até recrutaram pessoas para me pressionar. Raquel dizia às pessoas na igreja que eu estava me recusando a reconhecer meus próprios irmãos e que eu estava deixando o ciúme envenenar meu relacionamento com crianças inocentes. Algumas senhoras da igreja realmente vieram ao meu apartamento para me aconselhar sobre perdão e obrigações familiares. Tive que mudar para um supermercado diferente porque continuava encontrando essas pessoas que tentavam me dar sermões. A coisa que realmente me pegou, porém, foi quando Raquel começou a se comparar com mamãe. Ela dizia coisas como: estou sendo uma mãe melhor do que Sarah jamais foi, e pelo menos estou emocionalmente disponível para meus filhos. Ela até disse às pessoas que os gêmeos tinham sorte de não ter mamãe em suas vidas porque merecem melhor do que a instabilidade dela. Fiquei absolutamente enojado com a audácia dela. Na época em que os gêmeos tinham 6 meses, Raquel e papai tinham toda essa fantasia elaborada. Eles queriam que eu pegasse os gêmeos todo fim de semana para que pudessem ter tempo de casal. Disseram que seria uma boa prática para quando eu tivesse meus próprios filhos. Raquel até começou a dizer às pessoas que estava guardando um quarto na casa deles para mim, como se ela realmente pensasse que eu gostaria de fazer parte do mundinho bagunçado deles. Eu continuava pensando na mamãe sentada em seu quarto de hospital fazendo terapia em grupo e tomando seus remédios e lentamente tentando se reconstruir enquanto esses dois brincavam de família feliz com a prova de sua traição. Foi quando eu realmente comecei a prestar atenção nos registros do negócio do papai. Não porque eu estava planejando nada ainda. Eu só precisava de algo concreto para me concentrar além de sua constante chantagem emocional. Então, comecei a investigar as coisas do negócio apenas para me distrair de todo o drama dos gêmeos. Mas, cara, eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Na faculdade, eu tinha ajudado o papai com os livros durante os intervalos de verão, principalmente fazendo entrada de dados básica e arquivamento. Eu me lembrava de ver algumas coisas estranhas, mas nunca realmente pensei muito sobre isso. Eu era apenas um garoto da faculdade bobo feliz em ganhar algum dinheiro extra. Mas agora, olhando tudo com novos olhos, as coisas não estavam se encaixando. Tipo, literalmente não se encaixando. Comecei a notar esses padrões nas faturas. Eles tinham trabalhos listados para muito mais materiais do que o que realmente seria necessário para aquele tipo de projeto. Também havia essas empresas subcontratadas estranhas que continuavam aparecendo nos registros. Eu procurei no Google e não encontrei nada. Tipo, absolutamente nada. Sem sites, sem registros comerciais, nada. Mas a empresa do papai aparentemente estava pagando a eles centenas de milhares de dólares por trabalho. Eu ainda tinha acesso à maioria dos registros digitais da empresa de quando ajudei a configurar a rede deles. Papai nunca foi bom com computadores e aparentemente nunca se incomodou em revogar meu acesso. Comecei a baixar tudo que conseguia encontrar. Extratos bancários, faturas, registros de folha de pagamento, tudo. Quanto mais eu cavava, pior ficava. Encontrei essas correntes de e-mails super suspeitas entre papai e um cara chamado Steve sobre passar pelos canais usuais e manter a papelada limpa. Eles estavam falando sobre pagamentos em dinheiro para trabalhadores que definitivamente não eram residentes legais. Papai estava pagando a eles muito abaixo do salário mínimo e embolsando a diferença entre isso e o que ele cobrava dos clientes. Mas então eu encontrei essa planilha enterrada em alguma pasta aleatória. Era basicamente um segundo conjunto de livros mostrando os números reais versus o que estava sendo relatado ao IRS. Aparentemente, papai vinha subdeclarando renda em milhões de dólares ao longo dos anos. Ele tinha todo esse sistema de empresas falsas configuradas para fazer parecer que estava pagando por serviços e materiais, mas o dinheiro estava na verdade apenas voltando para suas próprias contas. Lembra daquela casa chique que eles compraram? Sim. Descobriu-se que usaram parte desse dinheiro escondido para a entrada. O nome de Raquel nem estava na escritura. Provavelmente porque papai sabia que colocar o nome dela facilitaria rastrear o dinheiro. Também encontrei e-mails entre Raquel e papai de antes de tudo vir à tona, falando sobre como eles poderiam usar o negócio para começar sua nova vida. Ela estava realmente ajudando ele a mover dinheiro. Mesmo antes de ela oficialmente começar a trabalhar lá, havia essas longas correntes de e-mails sobre abrir novas contas bancárias e transferir fundos. O tempo todo em que eu estava encontrando essas coisas, eles ainda estavam tentando me forçar a fazer parte de suas vidas. Raquel enviava esses longos textos sobre como os gêmeos estavam crescendo tão rápido e como eu estava perdendo momentos preciosos. Enquanto isso, estou sentado aqui olhando para evidências de que ela ajudou o papai a roubar milhões de dólares. Quanto mais eu cavava, mais óbvio ficava que isso não era apenas alguma evasão fiscal de pequena escala. Isso era todo um sistema de fraude que papai vinha executando por anos. Ele tinha funcionários falsos na folha de pagamento, estava lavando dinheiro através de empresas fantasmas e provavelmente estava colocando pessoas em perigo com todos os cortes de canto em materiais de construção. O que realmente me pegou foi descobrir que ele tinha começado a aumentar a fraude bem na época em que começou a ver Raquel, como se ele soubesse que precisaria de dinheiro extra para estabelecer sua nova vida com ela. Então ele simplesmente começou a roubar mais. Havia esses enormes picos nos custos de materiais que coincidiam com ele comprando joias para Raquel ou levando ela em viagens de fim de semana que mamãe não sabia. Comecei a manter um registro detalhado de tudo que encontrei. Baixei cópias de todos os extratos bancários mostrando as transferências entre contas. Encontrei essas contas offshore suspeitas que papai tinha configurado. Ele estava movendo dinheiro através delas, tentando esconder dos impostos. Todo esse tempo
tempo, eu tinha estado visitando mamãe no hospital psiquiátrico, assistindo ela lentamente tentar se recolocar no lugar, e esses dois não só estavam curtindo a vida com dinheiro de fraude, mas planejando roubar ainda mais. Foi quando percebi que não podia simplesmente ficar sentado nessa informação mais. Eles precisavam enfrentar consequências de uma vez na vida. Passei tipo uma semana apenas sentado em todas essas evidências, tentando descobrir o que fazer com elas. Parte de mim queria apenas enviar anonimamente tudo para o IRS e lavar minhas mãos, mas eu sabia que isso não seria suficiente. Essas pessoas precisavam saber exatamente quem as derrubou e por quê. A gota d'água veio em uma terça-feira aleatória de manhã. Eu estava me preparando para o trabalho quando Raquel apareceu no meu apartamento às 7 horas da manhã. Nem mandou mensagem primeiro. Ela estava com os gêmeos, ambos chorando, e simplesmente se enfiou para dentro assim que abri a porta. Ela parecia uma bagunça, nem tinha escovado o cabelo, e começou a falar sobre como a babá deles tinha largado sem aviso prévio. Provavelmente porque eles não estavam pagando ela adequadamente. Olhando para trás agora, ela precisava que eu pegasse os gêmeos pelos próximos 3 dias porque ela e papai tinham essa reunião super importante com potenciais investidores. Quando eu disse não, ela literalmente sentou no meu sofá e se recusou a sair. Começou a chorar sobre como eles estavam lutando com o negócio porque ninguém quer ajudar a família mais e como os gêmeos precisavam de estabilidade. O tempo todo em que ela está falando, estou olhando para esses dois bebês que não faziam ideia de que toda a vida deles foi construída sobre mentiras. Disse a ela que ela precisava ir embora. Foi quando ela pegou o telefone e ligou para papai, colocando no viva voz. Ele começou a ir com tudo sobre como eu estava traindo a família e como mamãe ficaria tão desapontada comigo por não ajudar meus irmãos. Foi isso. Foi o momento em que eu estourei. Fui até minha mesa, peguei um dos HDS onde eu tinha salvado tudo, e simplesmente o levantei. Disse a eles que eu sabia tudo sobre o negócio, as empresas falsas, a lavagem de dinheiro, os subornos, tudo. O rosto de Raquel ficou completamente branco. Papai ficou bem quieto no telefone. Então Raquel tentou relevar, dizendo, e eu estava apenas confusa sobre práticas normais de negócios. Papai entrou tentando explicar como administrar uma empresa de construção é complicado e como às vezes você tem que contornar certas regulamentações para se manter competitivo. Tipo, sim, tenho certeza de que subornar inspetores de obras não é uma prática normal de negócios. Papai, eu deixei tudo claro para eles. Disse exatamente o que eu tinha encontrado. Raquel começou a entrar em pânico, dizendo que eu estava inventando coisas porque estava com ciúmes da nova família dela. Papai mudou para o modo de ameaça, dizendo que ele se certificaria de que eu nunca trabalharia em Boston novamente se eu tentasse alguma coisa estúpida. Foi quando peguei meu telefone e mostrei a eles o e-mail que eu já tinha rascunhado para a divisão de investigação criminal do IRS, completo com anexos e uma linha do tempo detalhada da fraude. Disse a eles que também tinha cópias de tudo salvas em vários lugares. Então, mesmo que eles tentassem destruir evidências, era tarde demais. Raquel perdeu completamente o controle. Começou a gritar sobre como eu estava tentando destruir o futuro dos filhos dela, como eu era mal por querer mandar o pai deles para a prisão. Os gêmeos estavam chorando, provavelmente assustados com todos os gritos. Ela os pegou e saiu correndo, ainda gritando sobre como eu ia me arrepender disso. Papai continuou ligando e mandando mensagens por horas depois disso. Primeiro, tentando raciocinar comigo, oferecendo dinheiro para esquecer o que eu tinha visto. Quando isso não funcionou, ele mudou para ameaças. Disse que contaria a todos que eu tinha ajudado com a fraude, que eu tinha concordado com tudo por anos, mas eu tinha provas de que não estive envolvido na empresa desde aqueles empregos de verão na faculdade. Esperei até exatamente 9 horas da manhã quando os escritórios do IRS abriram. Enviei o e-mail com tudo o que eu tinha. Certifiquei-me de detalhar como eu descobri meu envolvimento limitado anos atrás, caso o papai tentasse me arrastar para isso. Então liguei para minha tia Mary. Contei tudo a ela. Ela fez uma conferência com todas as minhas outras tias, exceto Raquel, obviamente. Elas ficaram chocadas com a fraude, mas não exatamente surpresas. Aparentemente, todas elas se perguntavam como papai e Raquel estavam bancando seu estilo de vida. Os próximos dias foram intensos. O IRS respondeu muito rapidamente, querendo marcar uma entrevista. Consegui um advogado só para ter certeza, mesmo que eu não tivesse feito nada de errado. Papai e Raquel tentaram entrar em contato comigo por todos os canais possíveis, até enviando pessoas da igreja para meu apartamento. Bloqueei os números deles, mas eles continuavam fazendo novas contas de e-mail para entrar em contato comigo. Raquel até fez perfis falsos de redes sociais para tentar me mandar mensagens. Eles foram de implorar para ameaçar para fazer chantagem emocional, às vezes tudo na mesma mensagem. Naquela noite, fui visitar mamãe. Não contei a ela o que eu tinha feito ainda. O médico dela disse que ela não estava pronta para esse tipo de estresse, mas pela primeira vez em muito tempo, ela realmente sorriu para mim quando entrei, como se de alguma forma ela soubesse que as coisas finalmente iam mudar. As coisas se moveram muito mais rápido do que eu esperava depois que enviei aquele e-mail para o IRS. Tipo, achei que levaria meses ou até anos para algo acontecer, mas não. Dentro de 2 semanas, investigadores criminais do IRS estavam entrevistando todos que já trabalharam para a empresa do papai. O primeiro sinal de que as coisas estavam realmente acontecendo foi quando o escritório principal do papai foi invadido. Meu amigo Mike trabalha no café do outro lado da rua e me enviou um vídeo de agentes carregando caixas de arquivos. Papai aparentemente tentou se fazer de legal, dizendo a todos que era apenas uma auditoria de rotina, mas então eles começaram a aprender computadores e telefones, e até o carro chique de Raquel foi rebocado. Os investigadores encontraram muito mais coisas do que eu sequer sabia. Descobriu-se que papai vinha executando toda essa operação paralela onde comprava propriedades através de empresas fantasmas, usava seu negócio de construção para reformá-las super barato enquanto cobrava preços prêmio no papel e depois as vendia com lucros enormes que ele nunca relatou. A coisa toda começou a desmoronar quando um dos capatazes do papai decidiu cooperar com a investigação. Esse cara Tony vinha mantendo seus próprios registros de todas as coisas obscuras acontecendo, provavelmente seu seguro. Ele tinha detalhes sobre os pagamentos em dinheiro para trabalhadores indocumentados, os propinas de fornecedores, tudo. O advogado do papai deve ter dito a ele o quão sério estava ficando porque ele realmente tentou fugir. Tipo, literalmente tentou correr. Ele reservou passagens para o México para ele, Raquel e os gêmeos. Os federais os pegaram no aeroporto Logan. Raquel estava gritando tão alto que tiveram que limpar parte do terminal. O noticiário local conseguiu filmagem deles sendo levados algemados enquanto algum funcionário do aeroporto segurava os gêmeos chorando. Foi quando todos os amigos chiques deles começaram a desaparecer. Todas aquelas pessoas da igreja que tinham estado me assediando sobre lealdade familiar de repente não conseguiam se lembrar de ter apoiado papai e Raquel.
Raquel, o clube de campo cancelou a associação deles. Os vizinhos começaram uma petição para proteger os valores das propriedades, forçando-os a vender a casa. O envolvimento de Raquel também veio à tona durante a investigação. Ela vinha emitindo cheques para si mesma das contas da empresa, alegando que eram para serviços de consultoria, mas na verdade usando o dinheiro para comprar coisas de grife e pagar por hotéis chiques onde ela e papai se encontravam durante o caso. Ela até usou o dinheiro da empresa para pagar por tratamentos de fertilidade quando estavam tentando engravidar dos gêmeos. Os promotores ofereceram um acordo a papai, 5 anos se ele cooperasse e ajudasse a rastrear todo o dinheiro. O advogado dele provavelmente disse para aceitar porque ele assinou o acordo bem rápido. Raquel não foi incluída no acordo. No entanto, já que ela tentou destruir evidências depois que a investigação começou, ela deletou um monte de e-mails e tentou triturar documentos, sem perceber que os federais já tinham cópias de tudo. Os serviços sociais se envolveram por causa dos gêmeos. Eles os colocaram temporariamente com o ex-marido de Raquel e sua nova esposa, já que eles já tinham experiência criando o filho dela, Tommy. Raquel perdeu completamente o controle quando descobriu. A empresa de construção do meu pai obviamente faliu. Todos os funcionários legítimos perderam seus empregos, o que me sinto mal, mas a investigação descobriu que a maioria dos funcionários recentes eram na verdade apenas nomes no papel. Papai estava reivindicando salários para pessoas que não existiam e embolsando dinheiro. Eles aprenderam praticamente tudo deles. A casa, o carro de Raquel, a casa de férias deles no Maine, todas as contas bancárias. A única razão pela qual os gêmeos ainda tinham roupas e brinquedos era porque a madrasta de Tommy, sim, o ex de Raquel, se casou, foi até a casa antes de ser apreendida e empacotou as coisas deles. Então, enquanto o papai estava sentado na prisão federal e Raquel estava lidando com sua própria bagunça legal, o verdadeiro drama estava acontecendo em nossa família extensa e comunidade. Tipo, toda essa situação simplesmente dividiu todo mundo em campos. Pessoas que eu conhecia a vida toda começaram a mostrar suas verdadeiras cores. Minha prima Lisa, do lado da mamãe, começou esse grupo privado do Facebook para cura familiar, ou sei lá, virou essa zona de guerra completa. Raquel de alguma forma foi adicionada a ele e começou a postar essas longas reclamações sobre como todos estavam abandonando ela em seu momento de necessidade e como seus filhos estavam sofrendo sem o sistema de apoio da família. A coisa é que os gêmeos estavam na verdade indo muito bem com o ex de Raquel e sua esposa Jenny. Jenny é psicóloga infantil, então ela sabia como ajudá-los a se ajustar. Tommy estava até começando a criar laços com seus meio-irmãos, o que era muito incrível considerando como ele se sentia sobre toda a situação no começo. Mas Raquel não conseguia lidar com ver seu ex-marido criar seus filhos novamente. Ela começou a dizer a todos que Jenny estava tentando substituí-la como mãe dos gêmeos. Ela até tentou denunciá-los ao CPS com algumas histórias inventadas sobre negligência. A assistente social viu através disso, no entanto, especialmente porque Jenny tinha documentado tudo desde que os gêmeos chegaram à casa deles. A pior parte foi assistir Raquel tentar manipular Tommy através de tudo isso. Ela começou a enviar essas mensagens de chantagem emocional sobre como ele estava abandonando o irmão e a irmã ao não defendê-la para a família. Tommy acabou tendo que começar terapia para lidar com tudo. O pai dele finalmente conseguiu uma ordem judicial para fazer Raquel parar de entrar em contato com Tommy diretamente. Então havia todas essas pessoas aleatórias saindo dos cantos dizendo que papai ou Raquel deviam dinheiro a elas. Tipo, esse cara apareceu no meu apartamento dizendo que papai tinha prometido investir na startup dele. Outra mulher disse que Raquel tinha pego o dinheiro dela para investir no negócio de construção. Descobriu-se que eles vinham executando esse golpe inteiro, conseguindo investimentos de pessoas na igreja. A parte mais difícil nem é toda a logística disso tudo, é assistir como isso mudou fundamentalmente quem somos como pessoas. Mamãe está indo melhor na terapia, mas há essa pesadez nela agora que não estava lá antes. Os médicos dizem que isso é normal, que cura não significa retornar a quem você era antes do trauma. Significa aprender a viver com o que aconteceu e construir algo novo a partir dos pedaços deixados para trás. Não sei como é nossa família daqui para frente. A versão antiga de nós se foi despedaçada além do reparo, mas talvez isso seja ok. Talvez possamos construir algo mais forte das cinzas do que eles queimaram. Algo que não inclui pessoas que poderiam machucar sua própria família tão profundamente e ainda esperar que simplesmente superássemos. A ironia é que papai sempre me ensinou sobre consequências, sobre assumir seus erros e enfrentar o que você fez. Acho que agora ele está finalmente aprendendo essa lição, um dia de prisão de cada vez. Quanto a mim, estou focado na recuperação da mamãe e deixando o sistema legal fazer seu trabalho. Algumas pessoas não merecem uma segunda chance de queimar sua vida. Por enquanto, estou focando em estar lá para a mamãe e deixando os advogados lidarem com todo o resto. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer cinzas. A atualização final. Primeiro, devo dizer que a sentença do papai poderia ter sido estendida porque eles continuavam encontrando mais problemas com seus negócios. Ele deveria ter outra audiência no próximo mês sobre algumas novas evidências que encontraram, mas isso não vai acontecer agora. Há 3 dias, eles encontraram ele na cela dele. Bem, a declaração oficial diz que foi auto-infligido. Ainda estou tentando entender isso. O guarda que o encontrou disse que havia uma carta, mas eu ainda não li. Não tenho certeza se quero. Raquel perdeu completamente o controle. Ela apareceu no meu apartamento às 3 da manhã gritando que eu fiz aquilo com ele. Ela continuava gritando sobre como eu destruí nossa família e como eu vou ter que viver com isso para sempre. Eu simplesmente fiquei lá deixando tudo afundar. Honestamente não sei como me sentir. Tipo, devo estar triste, com raiva, aliviado? Ele ainda era meu pai, mas também a pessoa que destruiu a vida da minha mãe e roubou milhões de dólares. A pessoa que destruiu as vidas de todos nós depois de escolher ter um caso com minha tia e depois esperava que todos ficassem bem com isso. A pessoa que tentou me fazer sentir culpado por não querer brincar de família feliz com os bebês do caso deles. A reação da mamãe foi inesperada. Quando eu contei a ela apenas ficou muito quieta e então disse, e eu o perdoo. Não pelo bem dele ou pelo meu, ela disse, mas por si mesma. Disse que carregar raiva não estava ajudando ela a se curar. Os médicos dela dizem que isso é na verdade um desenvolvimento muito positivo para a recuperação dela. Os gêmeos ainda estão com o ex de Raquel e Jenny. Raquel está enfrentando seus próprios problemas legais, olhando para 2 a 3 anos no mínimo. Então eles provavelmente ficarão lá. Tommy tem sido incrível com eles. Na verdade diz que eles não deveriam ter que pagar pelo que os pais fizeram. Os médicos da mamãe estão monitorando ela de perto para ter certeza de que isso não desencadeia uma recaída, mas ela parece mais forte do que qualquer um esperava. Ela está até falando sobre talvez voltar para casa em breve. Diz que quer recuperar sua vida. Raquel ainda está enfrentando acusações por seu papel na fraude do negócio. O
advogado dela tentou usar o falecimento do papai para conseguir simpatia do juiz, mas o promotor tem e-mails provando que ela foi na verdade quem criou alguns dos esquemas deles. Sentir alívio me faz uma pessoa terrível? Tipo, parte de mim está triste, mas outra parte sente que talvez agora todos possam finalmente começar a se curar sem ele tentando controlar tudo da prisão.